Existiu um dia na história da humanidade em que o tempo simplesmente deixou de obedecer às leis da natureza. O sol ficou parado no céu. A tarde não acabou. A noite não chegou. Não foi um eclipse. Não foi um fenômeno natural. Foi algo muito mais profundo. Foi um momento em que o próprio céu interrompeu o tempo, porque uma batalha ainda não tinha terminado. E talvez isso pareça apenas uma história antiga da Bíblia. Algo distante. Algo que aconteceu milhares de anos atrás. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. Esse milagre aconteceu porque um homem comum teve coragem de pedir algo que ninguém jamais tinha pedido. Ele não pediu apenas ajuda. Ele pediu que o universo inteiro parasse, até que a promessa de Deus se cumprisse. E o mais impressionante não é apenas o milagre. É que essa história revela algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os momentos difíceis da sua vida. Porque existem situações em que parece que tudo está contra você. O tempo, as circunstâncias, as oportunidades. Tudo parece escapar das suas mãos. Mas a história de hoje revela uma verdade poderosa. Quando Deus decide agir, nem o tempo continua correndo da mesma forma. E se você ficar comigo até o final dessa mensagem, você vai perceber 3 revelações escondidas nessa história que podem transformar a forma como você enfrenta suas próprias batalhas. A última delas é algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. E quando entendem isso, tudo muda. A história começa em um momento extremamente tenso. Israel ainda estava conquistando a terra que Deus havia prometido. Era uma fase cheia de guerras, conflitos constantes, incertezas. E no meio desse cenário aparece um líder chamado Josué. Um homem que durante muitos anos esteve apenas observando, aprendendo, caminhando ao lado de Moisés. Moisés era o grande líder. O homem que abriu o mar. O homem que falava com Deus. O homem que conduziu o povo no deserto. Mas agora Moisés já não estava mais ali. E toda a responsabilidade estava sobre os ombros de Josué. Imagine o peso disso. Imagine liderar um povo inteiro, em meio a guerras, com nações inimigas ao redor, e com uma promessa gigantesca para cumprir. E é exatamente nesse cenário que acontece algo inesperado. Uma cidade chamada Gibeão faz uma aliança com Israel. Mas quando os reis das cidades vizinhas descobrem isso, 5 reinos poderosos decidem se unir para atacar Gibeão. 5 exércitos. 5 reis. Uma força esmagadora. Gibeão então envia uma mensagem urgente para Josué. Não nos abandone. Precisamos da sua ajuda. E Josué toma uma decisão ousada. Ele reúne seu exército e marcha durante a noite inteira, sem descanso, sem parar, subindo montanhas, atravessando terrenos difíceis. Porque ele sabia algo que poucos líderes entendem. Existem momentos na vida em que você precisa agir, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez alguém ouvindo isso agora esteja exatamente assim, tomando decisões difíceis, carregando responsabilidades, sentindo o peso de coisas que ninguém mais vê. A luta pode ser dentro da família, no trabalho, nas finanças, ou até dentro do próprio coração. E muitas vezes parece que você está lutando, enquanto o resto do mundo continua normalmente. Mas continue comigo, porque o que acontece em seguida nessa história muda tudo. Quando o exército de Israel finalmente chega ao campo de batalha, o combate começa.
E algo impressionante acontece. A Bíblia diz que Deus começou a lutar por Israel. Grandes pedras caíam do céu sobre os inimigos. Confusão se espalhava no exército adversário. O caos tomava conta. Mas ainda havia um problema. Um grande problema. O tempo estava passando. O sol estava descendo no horizonte. E se a noite chegasse? O inimigo poderia fugir. A batalha ficaria incompleta. A vitória escaparia. Foi nesse momento que Josué fez algo que mudou a história para sempre. Ele olhou para o céu. No meio da guerra. No meio da poeira. No meio da tensão. E disse: Sol, pare sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Imagine a cena. Soldados lutando. Espadas levantadas. O campo de batalha em silêncio por um instante. E um homem falando com o céu. Parecia impossível. Parecia absurdo. Parecia loucura. Mas a Bíblia diz algo que até hoje ecoa através da história. O sol parou. O dia continuou. A luz permaneceu. Israel venceu a batalha. Se essa história já te impacta de alguma forma, às vezes é interessante notar quantas pessoas hoje também estão esperando que Deus intervenha em alguma área da vida. Algumas pessoas até escrevem nos comentários pequenas frases de fé, como uma forma de lembrar a si mesmas de continuar acreditando. Mas o mais profundo dessa história ainda está por vir. Porque existem 3 revelações escondidas aqui, que falam diretamente com os desafios que muitas pessoas enfrentam hoje. Deus luta batalhas que você não consegue vencer sozinho. Em muitos momentos da vida, nós tentamos resolver tudo com nossa própria força. Trabalhamos mais. Pensamos mais. Nos preocupamos mais. Mas existem situações que nenhuma estratégia humana resolve. Situações que exigem intervenção divina. Aquele dia provou algo poderoso. Quando Deus entra em uma batalha, o impossível começa a perder força. Mas existe uma segunda revelação ainda mais profunda. Deus escolhe pessoas comuns para viver milagres extraordinários. Josué não nasceu famoso. Ele não nasceu poderoso. Ele começou como servo, caminhando atrás de Moisés, aprendendo, observando, crescendo em silêncio. E talvez isso fale diretamente com alguém agora. Porque muitas pessoas acham que não são suficientes, que não são capazes, que não têm fé o bastante. Mas Deus tem um padrão curioso. Ele costuma fazer grandes coisas através de pessoas improváveis. Pessoas simples. Pessoas que apenas continuam caminhando, mesmo quando não entendem tudo. Mas a terceira revelação dessa história é a que toca mais profundamente o coração. Deus não está preso ao tempo. O tempo controla a nossa vida. Idade. Oportunidades. Ciclos. Momentos. Muitas pessoas vivem com a sensação de que já é tarde demais. Tarde para recomeçar. Tarde para consertar erros. Tarde para ver um milagre. Mas naquele dia, Deus mostrou algo extraordinário. Se for necessário cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele pode até parar o sol. Isso significa que Deus pode restaurar histórias, reconstruir famílias, abrir caminhos profissionais, trazer paz para corações que estavam em guerra. Quantas pessoas hoje vivem correndo contra o relógio? Correndo para pagar contas. Correndo para cuidar da família. Correndo para tentar manter a esperança viva. E no meio dessa correria,
Às vezes esquecem de algo muito importante. Deus ainda governa o tempo. Ele pode transformar um dia comum no início de uma nova história. E talvez, exatamente hoje, essa mensagem esteja chegando até você por um motivo. Talvez exista uma batalha que você está enfrentando em silêncio. Algo que ninguém mais vê. Algo que parece impossível de resolver. Mas lembre-se do que aconteceu naquele dia. Quando tudo parecia acabar. Quando o sol estava descendo. Quando a vitória parecia escapar. Deus fez algo que ninguém esperava. Ele parou o tempo. Existe algo muito importante que muitas pessoas esquecem quando escutam essa história. Elas pensam apenas no milagre. Pensam apenas no momento em que o sol parou. Mas existe um detalhe extremamente poderoso que aconteceu antes disso. Josué não estava parado esperando Deus agir. Ele estava em movimento. Ele caminhou a noite inteira com seu exército. Ele tomou decisões difíceis. Ele enfrentou o inimigo. Ele entrou na batalha. Só depois disso, ele levantou os olhos para o céu e fez aquele pedido impossível. E isso revela um princípio espiritual que continua valendo hoje. Deus faz milagres. Mas muitas vezes ele faz milagres no meio do caminho de quem decidiu agir. Quantas pessoas hoje estão esperando uma mudança na vida, mas continuam paradas, esperando o momento perfeito, esperando sentir coragem, esperando tudo melhorar primeiro. Mas observe algo na história de Josué. O sol não parou quando ele estava parado. O sol parou quando ele já estava lutando. E talvez essa seja a chave que alguém precisava ouvir hoje. Talvez Deus esteja esperando você dar um passo. Um passo de fé. Um passo de decisão. Um passo de coragem. Talvez seja recomeçar algo que você abandonou. Talvez seja tentar novamente. Talvez seja perdoar. Talvez seja buscar a Deus de uma forma mais profunda. Talvez seja levantar depois de uma queda que parecia o fim. Porque quando uma pessoa decide caminhar com fé, algo começa a se mover também no mundo espiritual. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias mudam. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas. Dispostas a caminhar. Dispostas a confiar. Dispostas a continuar, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E quando essa decisão acontece, às vezes Deus faz algo extraordinário. Ele começa a alinhar circunstâncias. Ele abre portas inesperadas. Ele muda encontros. Ele transforma caminhos. E em alguns momentos da vida, parece até que o tempo ficou a seu favor. Como se certas coisas que pareciam impossíveis simplesmente começassem a acontecer. Talvez não seja literalmente o sol parando no céu, mas pode ser algo igualmente poderoso. Uma oportunidade que surge no momento certo. Uma resposta que chega quando você mais precisava. Uma paz que invade o coração no meio da tempestade. Porque o mesmo Deus que agiu naquele dia ainda age hoje. E talvez exista algo que Ele queira fazer na sua história, mas está esperando apenas uma coisa: o seu próximo passo. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, e de alguma forma você sente que precisa dar esse passo de fé na sua vida, talvez você possa escrever algo simples aqui nos comentários. Uma frase pequena, mas cheia de significado. Eu estou caminhando pela fé. Porque quando alguém decide caminhar com Deus, até o tempo pode começar a conspirar a favor. E nunca esqueça: o mesmo Deus que parou o sol naquele dia ainda está olhando para a sua história hoje.